Todo jogo precisa de regras. É assim no futebol, no vôlei, no pôquer, em qualquer jogo. Todos os participantes precisam saber as regras e respeitá-las. É nisso que a Bet da Sorte acredita e por isso lançamos nossa marca justamente no período de regulamentação do mercado, para saber e principalmente respeitar todas as regras. Pra gente, diversão é coisa séria. E se for pra jogar, tem que ser com responsabilidade. Bet da Sorte. Seu jogo responsável é aqui. Sua felicidade é aqui. Fala, galera coral. Vamos falar de SAF, vamos falar da questão do patrimônio do Santa Cruz. Hoje quem está aqui sou eu, hoje não é Menino Gera, a qualidade cai um pouco, mas acho importante a gente trazer algumas informações sobre essa questão do Arruda, porque esse tem sido realmente o grande ponto, o grande impasse nessa questão da SAF do Santa Cruz, né? Pelo menos muitos torcedores, de forma real, de forma genuína, têm se preocupado com isso. Muita informação enviesada tem sido passada, mas também existem alguns, e eu acho que são poucos, que têm utilizado essa questão do patrimônio como um cavalo de batalha para tumultuar mesmo a questão da SAF. Inclusive, o Irã Barbosa, na entrevista que ele deu recentemente lá na Rádio Jornal, falou sobre isso, né? Falou que tem algumas pessoas que estão realmente querendo tumultuar esse momento da SAF do Santa Cruz, tá? Então, vamos só recapitular algumas coisas. O Arruda, de acordo com o contrato, deverá ser transferido, a propriedade do Arruda deverá ser transferida para a SAF, né? Isso através de uma mudança legislativa, né? Então, precisa dessa mudança legislativa. Enquanto isso não ocorre, haverá um termo de uso por parte da SAF de 50 anos prorrogáveis automaticamente por mais 50 anos, né? O que é que o contrato diz? Que a SAF, nos primeiros 24 meses, precisará fazer um investimento de 10 milhões na estrutura do clube, na estrutura do Santa Cruz. Isso envolve tanto o Arruda como também questões relacionadas ao CT, mas principalmente o Arruda. E depois da transferência dessa propriedade definitiva, que depende dessa legislação, o restante dos 90 milhões que precisarão ser investidos nos 13 meses, né? Porque 24 meses dão 2 anos e 13 meses não, desculpa. 13 anos, né? 24 meses dão 2 anos, mais 13 anos, dariam uns 15 anos desses primeiros 15 anos da SAF. Então, muita gente tem confundido uma coisa achando que a SAF vai durar 15 anos, e isso não é verdade. O Santa Cruz, se tornando SAF, ele será SAF para sempre. Porém, o contrato agora inicial, ele está falando numa previsão dos próximos 15 anos, mas o Santa Cruz será SAF para sempre. Com esses investidores ou não, isso é um ponto importante de se falar. Por quê? O Arruda será da SAF, a transferência será da SAF, não será dos investidores em si. Se no futuro outros investidores que quiserem investir no Santa Cruz, também terão participação no Arruda. Se lá no futuro um grupo local quiser comprar as ações da SAF do Santa Cruz, esse grupo local será dono do Arruda também, juntamente com o Santa Cruz, que terá sempre pelo menos 10% da participação nessa empresa, na SAF do Santa Cruz, sempre terá 10% de Santa Cruz. Lembrando que o Santa Cruz vai ter participação no Conselho Administrativo da SAF, então ele vai ter voz ativa, né? Lembrando também que contratualmente o Arruda não poderá deixar de ser um estádio de futebol, não poderá ser demolido, não poderá ser vendido para outro fim, né? Então o Arruda continuará sendo o estádio do Santa Cruz, com as cores do Santa Cruz, com os símbolos do Santa Cruz, continuará sendo a casa do tricolor, né? Porém, como o Irã também bem falou, não se investe tanto dinheiro sem ter uma garantia, né? E a garantia realmente que os investidores estão pedindo nesse caso é o Arruda. A gente já falou aqui da situação do Arruda, como é que ele está defasado. Hoje o estádio que comportaria 60 mil torcedores comportam apenas 30 mil. Santa Cruz Associativo já deixou, assim, historicamente claro que não tem condições de bem cuidar desse patrimônio. E agora vem a SAF querendo
também investir nesse patrimônio. Por quê? Porque é importante ter um bom estádio de futebol para receber o torcedor. A SAF vai querer investir num bom time, vai querer subir o time de divisão e não ter um estádio bom para receber esse torcedor. Isso é interessante. O interessante realmente é que se tenha um estádio de acordo com a grandeza do Santa Cruz. Mas uma pergunta que precisa ser feita é a seguinte: se a SAF não cumprir com as cláusulas do contrato, como é que fica? Se a SAF faltar com o investimento, como é que fica? Esse é um ponto muito importante e esse, para mim, ele é o centro da preocupação do tricolor, que é, estamos passando a propriedade para a SAF e a gente não vai ter garantia? Como é que a gente fica num caso de não cumprimento das cláusulas contratuais? Então, isso é importante e a gente conversando, a gente entendendo, tentando dar uma olhada em partes do contrato, a gente consegue ter essa informação, tá? O contrato, ele fala sobre uma questão que é a seguinte: que será viabilizado a aquisição de controle da SAF pelo Santa Cruz Futebol Clube em caso de inadimplemento de determinadas obrigações deste contrato pela investidora. Ou seja, caso algumas obrigações não sejam cumpridas pela investidora, ou seja, pela SAF, deverá ser viabilizada a aquisição do controle da SAF pelo Santa Cruz. Como eu falei, o Santa Cruz ele vai ser minoritário nessa SAF. Ele vai ter 10%. Porém, nada impede que o Santa Cruz compre ações com o andar da carruagem para aumentar a sua participação ou até mesmo para se tornar majoritário. Neste caso aqui, eu não estaria falando de uma compra simples, eu estaria falando de uma compra, de uma opção de compra das ações por não cumprimento de cláusulas contratuais. Então, eu fiz um resumo e o que é que fala? Os investidores, ou seja, a SAF, concedem ao Santa Cruz o direito exclusivo e irrevogável de comprar 100% das ações que os investidores possuem na companhia. Ou seja, se o Santa Cruz exercer o seu direito de compra dessas ações, ele tem que comprar todas as ações. Ele vai ser dono totalmente da SAF. Tá? Então, existe esse cenário. É um cenário que é possível, né? Eu acho improvável, mas é possível, do Santa Cruz se tornar dono totalmente da SAF. Né? Esse direito pode ser exercido a qualquer momento durante a vigência do contrato, desde que, existe uma condicionante, desde que ocorra um dos seguintes descumprimentos. E a gente vai entender quais são esses descumprimentos que podem fazer com que o Santa Cruz exerça essa opção de compra das ações. Não integralização do aumento de capital pelos investidores no prazo estipulado, ou seja, se a SAF não fizer o investimento e o aumento do capital, né, no prazo estipulado no contrato. E 2, não aplicação, e essa é a parte importante para esse vídeo, não aplicação de 100 milhões na requalificação do estádio do Arruda após a sua transferência efetiva para o controle da companhia, tá? Então, o contrato fala que os 100 milhões precisarão ser investidos após a transferência efetiva para o controle da SAF, do Arruda, né? Mediante aquela mudança legislativa. Nos primeiros 24 meses, lembrando novamente, 10 milhões, e depois que for passado para a SAF, nos 13 anos restantes, os 90 milhões de reais, tá? Então, existe uma garantia do Santa Cruz poder fazer uma opção de compra das ações mediante ao não cumprimento das cláusulas contratuais. Isso, para mim, é uma garantia de que o clube pode reaver o controle do seu patrimônio mediante ao não cumprimento das ações, ao não cumprimento das cláusulas contratuais. Né? Isso está claro para mim aqui. Está muito claro. Então, o Santa Cruz ele não estaria assinando um cheque em branco para a SAF. Eu vou te dar a garantia do teu investimento mediante ao meu patrimônio e eu não tenho a garantia tua? Tem sim. A garantia é uma garantia contratual de não cumprimento das cláusulas. O Santa Cruz pode exercer uma opção de compra e ser totalmente dono, né, das ações
da SAF, né, sendo dono completamente. E aí o patrimônio estando na SAF, o Santa Cruz voltaria a ser o dono desse patrimônio, tá? Existe um cálculo que precisa ser feito, né, e também está em contrato, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, porque esse cálculo precisaria ser feito mediante os aportes que os investidores terão feito na SAF, e aí tem uma diminuição do valor, enfim, um cálculo que precisará ser feito caso isso aconteça, é um cálculo contábil, é um cálculo complicado, mas existe sim essa opção. Então, eu fico mais tranquilo, porque eu sei que o contrato ele serve tanto para proteger o investidor, como também para proteger o Santa Cruz. Ele protege a SAF e protege o clube associativo. Então, eu quis trazer essa informação aqui, até um grande amigo meu entrou em contato comigo perguntando isso, eu vou procurar saber. Procurei saber, entendi, e existe a opção de compra por parte do clube mediante ao não cumprimento de cláusulas contratuais. Isso me deixa mais tranquilo, tá? Me deixa bem mais tranquilo em relação a isso. O ponto que ainda precisa ser discutido é essa questão da transferência total mediante a mudança legislativa, porque de fato isso não depende do Santa Cruz. Mas o Irã Barbosa ontem na entrevista falou que apesar disso estar no contrato, será um esforço compartilhado entre a SAF e o clube associativo, né? Eu não sei se isso precisará ser mudado no contrato. Até ele também falou que qualquer aditamento agora levaria mais 40 dias para essa alteração acontecer e que faria com que demorasse ainda mais para que isso fosse colocado para a votação da Assembleia dos Sócios, né? Então, eu não sei se isso precisará passar por um aditamento, mas eu acho que isso precisa ficar muito claro para que no futuro Santa Cruz não seja exclusivamente cobrado por algo que não depende dele. André até falou sobre isso, que isso aí é uma terceirização da questão, que juridicamente isso pode até ser questionado, e o doutor Bartolomeu Bueno também falou sobre isso na entrevista que ele deu recentemente nas rádios. Então isso é um ponto importante que precisa ser verificado, tá? Gostou dessa informação? Compartilhe esse vídeo nos grupos, porque eu acho que é uma informação importantíssima para o torcedor do Santa Cruz, tá? Então é isso, fiquem com Deus e vivam o Santa Cruz Futebol Clube.